Cantares capítulo 8, versos 4 a 7. Vou fazer a leitura também. Lição 13, a força do amor. Cantares capítulo 8, versos 4 a 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então nós estudamos os livros aqui de Provérbios e Eclesiastes e agora estamos terminando o livro de Cantares, Cânticos. E nós percebemos aqui como a palavra de Deus traz mensagens de sabedoria. Nós sabemos que o homem criado à imagem de Deus, mesmo aquele que não se diz cristão, ele é regido por essas leis. Ele pode negar algumas, mas grande parte do padrão das suas ações, da sua ética, está determinada pela palavra de Deus, porque está dentro dele. E isso é interessante a gente perceber, que como Deus, Ele traz a sabedoria à vida. Às vezes você vê um ímpio falando, né, discursando ou dando uma aula, você fala, poxa, mas parece que ele leu a Bíblia. Não, ele talvez não leu a Bíblia, mas ele é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E uma das lições nós aprendemos que nós devemos dar valor à sabedoria. Toda verdade é verdade de Deus, seja dita por um ímpio, seja dito por um crente, seja dito por quem for dito. Então, se é verdade, nós devemos aprender daquela verdade, reter aquela verdade e até compartilhar. Então, nós podemos dizer que a gente aprende até com um ímpio falando, né? Seja que se ele vem falar sobre a sabedoria de Deus. Aí nós chegamos nesta lição, como diz aqui, vamos explorar um tema recorrente no livro do Cânticos, a força do amor e as suas consequências. Então nós vamos ver que essa lição, ela também é parecida com a anterior. São vários tópicos, mas cada tópico não é um novo assunto, é uma extensão, uma continuidade. A gente nem precisaria ter tópico aí, mas o tópico exatamente ele está separando um pouquinho e desenvolvendo o tema. Ele vai falar a respeito do amor, como é algo muito bom, muito importante, mas como todas as coisas, sujeito a problemas, e deve ser algo bem cuidado por nós, os nossos relacionamentos e a nossa vida, porque é uma parte da vida, como diz aqui o tema da lição, né? A força do amor é uma parte que podemos dizer assim muito intensa da vida. Tanto que a gente percebe que o amor ele é capaz de fazer os gestos mais lindos em relação a romântico, né? Algo bom, uma pessoa ela que está apaixonada, ela é capaz de fazer muitas coisas, dar presentes caros e fazer demonstrações enormes de amor, do amor.
mas ele é tão forte que quando acontece um problema, algo grave, a pessoa é capaz de falar que ela matou por amor. Ou seja, aquele amor ele se transforma num ódio na mesma intensidade ou maior. A pessoa não está mais preocupada com nada. Ela pode perder toda a sua vida, mas ela quer destruir aquele outro que antes era o amor, agora é outra coisa. Então olha para a gente entender como que, se a gente não tratar seriamente do relacionamento, ele, ao mesmo tempo, ele não vai manter essa chama linda, esse cuidado todo, e ele pode ir para um outro extremo que se torna algo terrivelmente destrutivo. A lição vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, então. Primeiro tópico, nem tudo são flores. Então nós falamos sobre o amor, sobre a dificuldade até mesmo que nós temos de falar em determinados assuntos, né? Falar sobre sexo é um tema meio complicado de se falar em relação, mas nós falamos que realmente Deus criou o homem, a mulher, e Deus deu o sexo tanto para a procriação como para o prazer. Ele foi feito algo criado por Deus. E esse amor deve ser cultivado e desenvolvido. E o amor, ele é algo também tão especial que ele faz parte da nossa vida de piedade. A vida do casal é algo que faz com que este casal ele seja também assim cheio do Espírito Santo, pois vive nesse amor, sujeitando-os uns aos outros. E aí o ponto aqui, nem tudo são flores, está aqui a partir desse tópico que diz: no entanto, isso não significa que a redenção trazida pela palavra de Deus seja perfeita nessa vida. Ou seja, sabemos que somos cristãos e por isso nós, graças a Deus, enxergamos o amor diferente do que o mundo percebe, né? O mundo, ele transformou o amor, a verdade, o relacionamento. Nós sabemos o que é a verdade, mas ainda assim nós estamos sujeitos ao pecado, como em tudo na nossa vida. Nós não somos perfeitos em nada, né? Em nada. A gente falou há pouco daquelas pessoas que são elogiadas, que são muito, muito reconhecidas. Elas não são diferentes de nós, né? Por algum motivo elas se destacaram, mas se você for olhar, ela também está cheia de defeitos e problemas. Não tem nenhum super-homem nessa terra. Não tem ninguém perfeito. E se nós temos dificuldades em todas as áreas, também, infelizmente, temos dificuldade na questão dos nossos relacionamentos, né? No cuidado para com o próximo, no cuidado para com a família. E às vezes nós temos mais dificuldade na família do que lá fora, né? A gente sempre cita o exemplo de que aquele homem que é tão educado lá no supermercado, com a caixa lá, com a pessoa que está atendendo, depois chega em casa parece que não tem a mesma educação com a esposa. Ou aquela mulher também que é uma belezinha, né, em relação a muitas pessoas, às vezes não tem a mesma paciência em casa. Então a gente percebe que realmente a gente precisa cultivar, desenvolver o amor, a piedade, a começar no lar, a começar em casa. Recentemente eu falei sobre a questão das palavras. As palavras, elas podem ser uma bênção na vida do nosso irmão, mas ela pode ser um entrave, ela pode ser algo que prejudica. E às vezes a gente não dá valor para isso. Sai falando coisas que a gente está prejudicando. E quando isso acontece em casa, vai magoando uma pessoa. Eu sempre lembro de uma ilustração que eu vi de uma moça que ganhou do seu pai um vaso de flor lindo, lá, uma planta lá. E o pai falou para ela, a recomendação é a cada 10 dias faça isso e faça aquilo, tá? E ela foi, passou 10 dias, a flor estava do mesmo jeito, não fez nada, passou 20, não fez nada. Aí um dia deu uma olhadinha lá, né? Aí passou 3 meses, 4 meses, aí viu que ela foi mudando de cor e foi piorando.
E ela também não deu importância, passou algum tempo, o pai foi visitá-la e foi olhar, ela estava morta a planta. O que matou a planta? Foi um dia de falta de cuidado? Não, foi a displicência. E aí a ilustração dessa mensagem fala sobre os relacionamentos, que às vezes você... Nossa, mas morreu o casamento, morreu o relacionamento. O que será que aconteceu? O que aconteceu é que você deixou de regar, que você deixou de cuidar, e foi morrendo, e foi amarelando, e você continuou, agora que não cuido mesmo, eu vou deixando. Uma hora você vê, está morta. Acabou, né? Mas pela graça de Deus, tem uns milagres aí de ressurreição, né? Que Deus pode fazer sim. Mas a gente tem que tomar cuidado para não permitir que as coisas desandem tanto, a ponto de que a gente percebe coisas acontecendo. Aí não aconteceu do dia para o outro, foi devagarzinho. A gente vê tantos casamentos lindos, investimento, né? Enormes investimentos no casamento, aquelas festas maravilhosas. Às vezes também agora tem essa moda da chá de revelação, né? É tudo lindo, maravilhoso, mas não reflete uma realidade do dia a dia. Infelizmente, talvez as pessoas esquecem que o importante não é a celebração, o importante é a vida, né, do dia a dia, como nós estamos vivendo aí. Então ele fala para a gente tomar cuidado, ter piedade, e que a redenção nessa vida não é perfeito. E aqui um ponto lá para baixo vai falar, né, sobre isso, sobre também a gente tomar cuidado para não esperar a perfeição também um do outro, que é algo que vai matar nosso casamento, né? Mas está lá embaixo, não é aqui. Então, como todas as áreas, carece de vigilância, oração, dependência do Espírito Santo. Nem tudo são flores, até o nosso amor foi afetado pelo pecado, podendo se tornar um problema para nós, se não recebermos capacidade divina para adequá-lo aos nossos relacionamentos. Se os irmãos quiserem me ajudar, fique à vontade, tá? Ponto 2 aqui, nem tudo são flores. Esse ponto tem 2 tópicos. O amor tem um tempo certo. Não idolatre o casamento. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Como nós falamos, a linguagem de Cantares ela é bem difícil de nós entendermos, e nem foi o nosso objetivo aqui estudar o livro de Cantares, explicando todos os detalhes, né? Porque eu creio que muitos detalhes nem são tão explicáveis assim. Existe bem uma linguagem de amor, nós falamos em uma outra lição, uma linguagem que traz a questão do sexo, mas não de forma pejorativa, né? Traz de uma forma bonita, com declarações de amor da mulher para o homem, do homem para a mulher. E aqui, vamos seguir a revista, né? A interpretação da revista desse versículo. Ele diz que a esposa está falando às filhas de Jerusalém. Quem são as filhas de Jerusalém? As pessoas que leem, são os leitores do cântico. Então, os cânticos são as poesias que estão ali, que Salomão escreveu, e nessa poesia fala a respeito de um amor lindo, maravilhoso, né? De um amor de um homem para com a mulher. Mas aqui seria então uma advertência àqueles que estão vendo este amor perfeito, uma advertência sobre os cuidados também que são necessários. E o primeiro cuidado aqui está falando sobre não desperte o amor antes da hora. Fala sobre o perigo que o amor pode trazer por desejar esse relacionamento semelhante. Deu a entender o seguinte: quando ele diz não forcem o amor, espere o amor florescer, nem apressem o amor, é um amor que não
é pensado no sentido do que representa realmente o amor, o casamento. Você pode concordar comigo que a maioria dos jovens, eles não pensando muito bem. Eles querem um relacionamento, eles querem talvez um prazer, mas eles não querem o trabalho, o esforço, não pensam na responsabilidade. Eu vi uma charginha lá, um vídeo de uma mulher que estava lá na fila querendo ganhar um terreno, da prefeitura, alguma coisa assim. E a pessoa perguntou para ela, mas a senhora não tem casa? Tenho, mas eu quero ganhar um terreno para construir uma casa para o meu filho e a mulher dele que mora lá comigo, Tipo assim, eu preciso de um espaço aqui. Ou seja, aquele filho, ele casou. Não estou dizendo que é errado, em muitas situações, casa e mora junto, não é o caso. Mas um certo plano não teve. Não teve aquela conquista, aquela ideia. E aí a gente poderia ficar enumerando uma série de questões quando o relacionamento é apressado, não deixou florescer, não deixou com que aquilo se tornasse algo concreto, não foi algo responsável. A gente vê adolescentes casando, meninas ficando grávidas e casando, sem qualquer coisa na cabeça, sem qualquer amadurecimento. Então há necessidade desse pensar, desse amadurecer. E ele diz, não desperte o amor até que estejam prontas para satisfazer seus rigores, tanto física como emocionais. Há toda uma responsabilidade. E aí ele colocou aqui, que está falando principalmente as mulheres precisam estar conscientes de que o relacionamento amoroso é exigente e exaustivo. Também depois fala dos homens. Os homens são chamados aqui, aquele que se casou, cuide das coisas do mundo, como agradar a esposa. E a gente poderia enumerar muita coisa aqui, em relação às necessidades, às habilidades. Então tem gente que casa e quer continuar vivendo como se fosse solteiro, mesmo jeito, Homens talvez com suas amizades, com suas saídas. Outras vezes uma mulher casa, mas não quer a responsabilidade. E o mundo que a gente está vivendo hoje, é até difícil enumerar o que é uma responsabilidade da mulher e do homem. Às vezes se você começar a enumerar certas responsabilidades, vão te chamar de machista, Falar que a mulher tem que cuidar de casa, ou falar isso, ou falar aquilo. É certo que o casamento ele precisa ser bem ajustado, bem conversado. E existem formas diferentes. Cada casal vai se habituar a alguma coisa. Então, se em determinado momento o marido está desempregado e a esposa tem um trabalho maior, não estou dizendo que não tem nada de errado desse homem, talvez ajudar em casa, cuidar da casa. E são várias situações, mas você pode também ter situações em que a mulher deixa o seu emprego porque é o momento que ela acha oportuno cuidar do filho, cuidar da casa e dar suporte para o marido e assim, entre aspas. A gente poderia pensar muita coisa aí. O fato é, não desperte o amor antes do tempo, as responsabilidades, os cuidados que devem ser feitos, devem existir. E o ponto B, não idolatre o casamento, que está dentro daquilo que eu comecei a falar há pouco. Quando a gente espera tanto de um casamento, é aquela ideia, a gente sempre pensa numa realização, e quando conquista, às vezes vem um vazio, até uma depressão. Porque nós criamos uma expectativa muito alta. Tem uma frase que a gente precisa guardar: gerencia suas expectativas. Não se frustre. Aquela ideia, senta no último banco, se alguém te chamar para sentar na frente, melhor. O duro é se você sentar no primeiro, alguém falar, por favor, senta lá, porque aqui está reservado para o outro. Então, nós precisamos gerenciar as nossas expectativas em relação a tudo na vida. E às vezes você tem uma expectativa tão grande, eu preciso me formar, quando eu formar eu vou ser feliz. Aí você forma, não tem emprego para você. Já pensou? Aí você consegue um emprego e você acha, não, agora eu consegui um emprego, está tudo bem. Aí você percebe que ainda falta alguma coisa. E quantas pessoas acreditam que a realização
acontecerá no casamento, um sonho do casamento. Que aí eu vou realmente ser feliz. Vai preencher tudo que eu preciso, né, meu coração. Vai preencher a minha área emocional, a minha área física, a minha área aquilo, aquela. E aí você percebe que tudo é uma adequação, é algo que precisa ser agora pensado junto, que pode ser muito mais difícil. Você fazer certas coisas sozinho é uma coisa, agora fazer junto, tudo tem que ser compartilhado, tudo tem que ser bem pensado. Então se torna algo difícil. Então ele fala, não idolatre o casamento. Pode ser que haja a compreensão equivocada na mente de jovens solteiros que o casamento, o achar o amor da sua vida, resolverá todos os seus problemas. Seus problemas começaram, né? Às vezes a pessoa fala, não, meus problemas agora acabaram. Não, mas talvez seus problemas começaram. Não existe casamento perfeito. Os nossos relacionamentos ainda sofrem com o nosso próprio pecado e com o do próximo. Relacionamento é tão interessante, né? Que se a gente não tiver maturidade, a gente vai ficar discutindo o tempo todo com o nosso cônjuge. E por coisas pequenas, né? E quando você começa, no lugar de você tentar ajudar, você começa a tentar, parece que, cobrar do outro, aí que as coisas ficam pior. Então nós percebemos aqui a seriedade, né, que é isso. De casamento é algo que você tem que ajudar o seu próximo, pensar no seu próximo. A gente sempre dá exemplo no casamento, né, do tal do frescobol, que é aquele jogo lá que um joga a bola e o outro joga para facilitar para o outro pegar, né? O objetivo é que a bola não caia. Então o jogo é esse, você joga, faz com facilidade, o outro joga de volta. Quanto mais tempo aquela bola não cai, melhor. Mas aí a gente vê que muitos casamentos são como um jogo de tênis, né? Quando dá uma cortada, quanto mais forte, para ele ver que eu tenho razão, e o outro quase cai lá para pegar a bola e dá uma mais forte ainda. E quando se vê, então os dois estão exaustos e ninguém ganhou o jogo. Todos perderam. Então aqui nós temos que tomar cuidado com essa romantização, né? Mas ao mesmo tempo devemos lembrar como é bênção de Deus para nós sim o casamento. Aquele que reclama do casamento, pergunta para ele depois que ele separou. Ele vai perceber que ele tomou uma atitude errada para consertar uma outra. E daqui a pouco casa de novo e vira uma confusão, né? A gente percebe dessa necessidade aqui de lutarmos por isso. E quando a gente fala que não idolatre o casamento, eu até brinquei na semana passada, né, sobre eu abrir a porta do carro, né? Como eu disse, cada família tem as suas demonstrações de amor. Você precisa agradar a sua esposa, você precisa conviver e demonstrar esse amor. Então, demonstrar o amor não é necessariamente no abrir a porta, mas é exatamente em tantas coisas que a gente vive no convívio diário. O amor, ele é mais do que as atitudes em si. É o que está na essência, né? No coração, no gesto do coração. E assim nós demonstramos amor. Como eu disse, né? No reparar, no elogiar, sim, isso é importante. A gente perceber a pessoa amada e ter esse desejo de estar junto e tudo mais. Mas não devemos ficar esperando tanto isso do outro, né? Idolatrar o casamento. Eu sempre conto o exemplo de um casal, era um pastor e a esposa dele foram para o encontro de casais, e a gente fala, encontro de casais, os casais voltam todos animadinhos, felizes, né? E ela voltou determinada a separar dele. Porque ela foi no encontro de casais, daqueles bem belosos, né? As linguagens do amor, não sei o quê, e o amor beijinho para cá, e o amor não sei o quê, e abre a porta para lá. Ela falou, não tem isso em casa? Não, então meu casamento estava errado a vida inteira. Meu casamento nunca prestou, não era. Olha como
como meu marido me trata mal, tal, então não, vou separar. Aí ninguém tirou da cabeça dela. E ela separou do esposo lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas ideologias de tantas perfeições assim, né? Porque aí parece que aquele casal lá que, às vezes é um casal líder que vai fazer o encontro, né? É um casal que você fala, nossa, a casa deles não tem problema, né? É bom dia, queridinha, e queridinha nada, que eu sou o seu amorzão, é aquela coisa linda. E quando você percebe, nenhum casamento tem essa perfeição. Eu não estou dizendo que todos os casamentos é um brigando com o outro, é um xingando o outro. Não, não é assim também não. Isso não pode. Mas todos os casamentos têm problemas em todas quantas áreas aí. Todas as áreas. Tem dificuldades. Né? E só que como a gente falou, a gente não fala, não sai ficar falando dos problemas que a gente vive. Mas a gente precisa entender, não idolatrar o casamento, mas não desistir dele também, né? Não é porque acontece isso. Irmãos, querem me ajudar? Eu sempre digo, pastor, que a maior prova de amor de alguém, por alguém, seja seu cônjuge, seja um amigo, seja quem for, é o respeito. Se tratando com respeito, tudo se ajeita. Porque que adianta? Ah, meu bem, não sei o que, mas eu não a respeito. E a gente pode fazer uma lista aí sem fim nesse sentido. Sem fim. Então, é simples, mas, como disse lá atrás, precisa planejamento. Se eu quero mais respeito, o que eu tenho que fazer? Respeitar mais. E assim por diante. Quando o senhor falou aí que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente conquista, tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Aquilo que eu digo sempre, é possível um pouco mais. Se eu já respeito, é possível que eu respeite um pouco mais. É difícil às vezes a gente entender certas situações, mas é possível. Por que não? Na vida cristã não é assim. Eu não preciso de um pouco mais cada dia. Por que a palavra diz que a gente tem que buscar crescimento, santificação? Por que a palavra diz que a gente tem que ter fome, sede de justiça? Isso não é busca a mais? Então é para pensar, botar o joelho no chão ou a cabeça no travesseiro e botar para funcionar isso. Porque que é possível, é. Depende da gente. E acredito que a nossa comunhão com Deus que vai dar esse suporte, que vai dar essa capacidade, que vai dar sustentação para isso. O senhor falou, o homem do mundo faz coisas boas, fala a verdade, mas a sustentação dele não está em Deus, está, não? Quer dizer, de certa forma está em Deus, porque foi criado a imagem e semelhança de Deus, mas diferentemente do grupo que nós estamos falando, no meio que nós estamos vivendo. Então, se alguém não sabe respeitar, amor o quê? Pode dar de tudo, mas não respeita, vale a pena? É assim que funciona? É assim que é? Não, não é. A palavra que nós estamos estudando não está dizendo que não é assim. E o cuidado é do coração, né? Porque às vezes a gente esquece de cuidar, que o amor é algo do coração. Então, se você continua cuidando das coisas externas, mas não cuida desse respeito, desse coração também, as coisas vão também, a plantinha vai secando, porque ela precisa de amor, não apenas daquela água ali no sentido de algumas coisas, né? E isso é importante a gente sempre alimentar na nossa vida, né? Ponto 3, a força descomunal. O amor é descrito de tal forma que se refere a algo irresistível, inevitável. Cantares 8:6.
Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Quando ele fala do poder do amor, a gente estava falando há pouco sobre essa questão da paixão que move as pessoas a realizar coisas que, por exemplo, podemos dizer assim, seriam impossíveis, né? Seriam coisas grandiosas em nome do amor. As pessoas às vezes largam certas coisas, ou se esforçam muito para conquistar ou para ter um relacionamento. E essa força, ao mesmo tempo, quando ela é contrária, ela é complicada, né? Nós falamos a respeito, ou você morre por amor ou você mata por amor, né? Então, são os extremos aqui que ele vai falar sobre essa questão da potência do amor. É dessa potência que provém as mais ousadas e belas demonstrações de amor, assim como os crimes mais terríveis de que se tem notícia. Ele fala do ciúme, que existe o ciúme pecaminoso, doentio, mas também o ardor adequado, que seria esse respeito, esse ciúme, essa atenção, esse cuidado. Então a palavra ciúme, ela não é de todo negativa. Ela se torna negativa quando é um ciúme doentio, um ciúme em excesso, que pode se tornar algo terrível. O ciúme é mais aquela questão de posse, né? O que acontece com alguém? Eu acredito que aquela pessoa é a minha propriedade. Então, se ela não quer mais ficar comigo, como ela é minha, eu não posso deixar que ela fique com ninguém. Então é melhor eu matá-la para que ela não fique com ninguém. Essa é a ideia, o pensamento de alguém, mesmo no sentido de posse. Isso é um ciúme doentio. Não quero que fique com outra pessoa, porque ela é minha. Mas quem disse que ela é realmente sua, né? E aí, mais uma vez, você não está preocupado em dar o amor, em servir, em respeitar, em abençoar uma pessoa. Você está preocupado com a sua posse. Aquela pessoa é um objeto seu, que você quer fazer dela o que você quer. Então é só para usá-la e não para amar a pessoa. E aí está tudo errado, né? Que tem muito relacionamento desse jeito. A pessoa, ela quer um homem que é uma esposa que é um marido, como se fosse o troféu dele, que é meu. Na verdade, nós casamos para servir alguém. Então, eu sou teu e tu é minha. É o serviço, é o contrário. O amor, ele se manifesta assim. Temos um cônjuge para que a gente possa servir. É o termo, servir uns aos outros. E aqui fala então a respeito dessa questão do problema do ciúme. Se ele for potencializado, ele pode se tornar algo negativo. E já entrando, já quase que no quarto ponto, como eu disse, a lição ela vai desenvolvendo, ela vai mudando os pontos, é um desenvolvimento do tema. Fala a respeito de que ciúme é uma coisa boa, tanto que é um termo usado por Deus, falando que Deus tem ciúme de nós. Ou seja, há somente 2 relacionamentos descritos na Bíblia em que o ciúme é uma reação potencialmente apropriada. O relacionamento divino-humano e o relacionamento matrimonial. Então há essa palavra aqui que se refere ao amor de Deus, ao cuidado de Deus por nós. O Espírito Santo tem ciúme, ele se importa conosco. Ou seja, se nós somos de Deus, Deus não quer que a gente seja do mundo. Ele quer que nós sejamos dele, exclusivamente dele. Que sejamos alguém dele. E por isso ele
luta, Ele nos ama para que nós estejamos assim vivendo. Podemos passar para o quarto? Alguém quer nos auxiliar? Falando então ainda desse relacionamento, a gente percebe que a Bíblia, ela compara o relacionamento de marido e mulher com o relacionamento de Cristo e a igreja. E é uma comparação bem interessante para a gente tanto aprender em relação ao casamento, a gente aprende lá que devemos amar a esposa como servindo ao Senhor, o marido deve entregar a sua vida como Cristo entregou. Também o outro lado a gente aprende em relação a como Deus nos ama. Deus nos ama a ponto de nós nos tornarmos um só, no sentido de que Ele é nosso Pai, nós temos comunhão com o Senhor. Um amor que Deus, Ele se torna amor especial. E aqui no ponto é tocado a respeito do livro de Oséias, que é uma comparação bem interessante. Mostrar que Deus não amou uma noiva toda bonita, uma noiva que correspondeu ao seu amor, uma noiva que se doou para Ele. O termo é forte, mas diz aqui que Deus amou uma prostituta. Então a comparação do texto que é feita aqui é para que o Oséias tomasse uma mulher e essa mulher que iria traí-lo, e ele, mesmo assim, ele iria atrás dela para buscá-la, para tirá-la daquele lugar e tomá-la novamente, para curá-la e para assim fazer com que ela fosse a sua mulher, resgatando aquela mulher da perdição, do adultério, de toda a maldade. Então aqui fala sobre essa questão em relação à questão de como Deus está sendo representado neste homem, neste Oséias, que vai atrás de uma prostituta. Neste casamento, a esposa cometeu adultério várias vezes. Na imagem do Antigo Testamento, Deus descreve a idolatria de Israel com seus vizinhos como prostituições. E é impressionante. O que é mais impressionante é que não havia motivo sequer para que a esposa agisse dessa maneira. Ela se envolveu com amantes porque era ímpia e maldosa. Não obstante todo o carinho, cuidado e entrega que o marido demonstrava, ela se afastava cada vez mais. As descrições bíblicas sobre o amor de Deus pelo seu povo são chocantes, porque foi necessário que ele buscasse a esposa envolvida em traições, nos lugares mais sujos, grotescos e baixos da terra. Bonito, né? Bonito não, a história é triste, mas é bonito o amor de Deus. Deus, por acaso, em algum momento, fez algo que nos desagradasse, algo que não preenchesse a nossa vida? Não, Deus é perfeito. E tudo o que nós precisamos, nós temos em Deus, no nosso amado. Como igreja, nosso esposo. Por que então deixá-lo? Para ir atrás das coisas do mundo, que são chamadas de idolatria, chamada de prostituição. Então, o texto é colocado assim, para a gente perceber como que é o amor de Deus. E para que a gente tenha cuidado para que não novamente nos afastemos. Que o exemplo aqui é de uma mulher que várias vezes se afastava. O marido buscava e ela se afastava. Situação terrível, né? E não é uma situação impossível de se acontecer, né? Existem casos assim, em que temos uma pessoa, um marido bom, e de repente a esposa, como diz aqui, ela que não vale nada, né? No sentido de que ela sai da sua casa para buscar mesmo o mal, a prostituição. Ela é viciada nessa prostituição. Claro que provavelmente existem mais casos do contrário, né? De mulheres fiéis, amadas, que dão tudo pelo seu marido, pelo seu esposo, e ele, mesmo assim, acha que precisa deixar a questão da pureza do lar, a bênção do lar, para se prostituir, para buscar outras mulheres. Tudo errado.
Agora a comparação feita aqui maior é como que nós podemos fazer isso em relação a Deus. Não precisamos de mais nada senão do Senhor. E aí mais uma coisa que a gente vê nesse texto, né? Que Deus misericordioso, que nos busca várias vezes. Talvez se for necessário, vai buscar mais. Não que a gente vai também, né? Já que Deus vai me buscar, eu vou dar umas escapadinhas. Não, mas que Deus misericordioso foi até hoje conosco e assim nos abençoou. Foi necessário que ele a resgataste, né? Está falando aqui do resgate da prostituta. Resgataste completamente das mãos de seus inimigos, maltratada e sem vida. Esta é a ilustração da história de nossa salvação em Cristo Jesus. E aqui mais um fator que a gente vê aqui no texto, que essas fugas para a prostituição não vão trazer nenhum benefício, nenhuma alegria para quem vai buscá-la. Pelo contrário, vai matar essa pessoa, vai acabar com essa pessoa. Fugir de Deus vai trazer algum benefício para nós? Fazer o que não agrada a Deus? Então, é necessário muitas vezes que Deus tenha misericórdia de nós para nos buscar nesse mundo e quase já desfalecendo para voltarmos para Ele. Fala sobre o amor de Deus por nós. Nada pode nos separar do Senhor. Aqui é uma passagem de Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazendo essas analogias entre casamento com Deus e casamento com o cônjuge, às vezes a gente está com dificuldade de perdoar a nossa esposa ou a esposa de perdoar o marido por uma coisa tão simples que deixou de fazer no dia, uma coisa que esqueceu, ou uma coisa que não estava com vontade de fazer mesmo. E percebemos aqui que se for necessário, em nome do amor, se nós realmente amamos, nós devemos ser capazes de perdoar muitas coisas. E por que não dizer até o adultério? Em nome da família, em nome do amor. Perdoar. Mas a gente não está disposto a perdoar. Então, infelizmente, nós vivemos no amor aquela ideia do contrato, né? Talvez quase que eu fiz um contrato. Eu te amo até que você não quebre essa barreira. Isso aqui eu não perdoo. Isso aqui eu não perdoo, às vezes não é nem o adultério, né? É menos coisa ainda. Nós devemos estar entendendo que o amor de Deus é um amor incondicional. Ele nos amou, Ele nos elegeu, nós somos seus filhos. Não é porque nós não somos pecadores ou porque nós cumprimos 52% lá das leis de Deus. Não, nós não somos capazes de cumprir nada, mas Ele nos amou, mesmo nós sendo zero à esquerda. Por isso que a gente sempre pensa, né, lá no 1 Coríntios 13, quando fala, passa a mostrar um caminho sobremodo excelente, quando começa a falar sobre um amor, é um amor que aquelas pessoas não conheciam, não ouviam falar, porque era um amor que ia além do objeto amado. Amar o não amado, amar aquele que ninguém quer. Esse é o verdadeiro amor. Amar o bonito, o cheiroso, o belo, aquilo que fala só bonzinho, bonitinho, é relativamente fácil. Por que tanta gente tem facilidade de amar aquele milionário, né? Casei com fulano lá, feio, velho, não sei o que mais, milionário. Então, eu amo de paixão. É fácil, né? E muitas vezes a gente tem dificuldades de amar, porque na verdade não está amando nada, né? É uma mentira. E aí, irmãos? Querem nos ajudar?
Pode falar, irmãos, tem bastante gente aí. Divaldo quer falar, ela está com a mão levantada. Não? Eu acho que aí, pastor, a gente volta lá na ilustração da plantinha. Uhum. Tudo que se quer que cresça, tem que cuidar. Descuidou, e agora? Tratamento. Vai chegar uma hora que não tem mais jeito. Mesmo a igreja, falando da igreja, do amor de Deus pela igreja, por nós. Se nós virarmos as costas e formos embora, e daí? Como é que vai ficar depois? Então, aquele velho ditado, todo cuidado é pouco. Se nós aprendermos isso e cultivarmos nossas vidas, em qualquer situação de relacionamento, de cônjuge, ou com as pessoas, ou com a igreja, em especial com Deus, tudo vai dar certo. Vai ter dificuldade no caminho? Vai, mas elas serão vencidas. As ervas daninhas aparecem, mas elas vão ser destruídas. Por quê? Porque está sendo feito corretamente, está usando o manual corretamente. A verdade é essa. Toda e qualquer situação, se o manual for usado corretamente, os riscos vão ser superáveis fáceis. De outra sorte, não. A vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, de busca de intimidade com Deus, uma vida de meditação na palavra. Os obstáculos estão aí, mas vão ser vencidos, com certeza. Com certeza, a própria palavra nos dá essa garantia. Então, é isso, gente. Não abandone o manual, siga corretamente, que as dificuldades vão ser também vencidas tranquilamente. Eu sempre falo assim que a gente quer as coisas grandes, a gente quer os benefícios, mas não quer a responsabilidade, o trabalho, né? Se você subir uma montanha, escalar aquela montanha, a paisagem vai ser linda lá em cima, mas vai dar trabalho de subir. Então você quer ver a paisagem, mas não quer subir a montanha, né? Então, às vezes é essa dificuldade da gente perceber que sim, tudo exige trabalho, dedicação, para que a gente possa manter firme as coisas. E vivendo nesse mundo artificial que nós vivemos, cada vez mais é difícil. As pessoas querem isso, querem facilidades, querem apertar um botão e as coisas venham a acontecer. Não é bem assim, né? Precisa de trabalho mesmo. Ainda que falando sobre Cristo, o noivo, ele veio para resgatar a noiva, para consumar com ela eternamente um casamento sem fim. Apocalipse 19:7. Alegremo-nos, exultemos, demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Fala sobre o casamento, né? Estarmos com Jesus. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Na lição aqui, tem lá embaixo um comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, falando um pouquinho mais sobre isso, Cristo em Cânticos dos Cânticos. Lembra-se que um momento eu falei a respeito disso, que algumas pessoas tendem a analisar todo o livro nessa perspectiva de Deus como o marido e a esposa como a igreja. E nós falamos que pode também se fazer isso, mas não tentar dizer que o livro foi escrito só para isso. O livro também, especificamente, ele fala de um homem, de uma mulher, fala de relacionamento, e podemos aprender muitas coisas nesse livro sobre relacionamento. Mas falando a respeito dessa analogia entre Cristo e a igreja, eu achei aqui bom um resumo que tem aqui, falando sobre 3 dimensões centrais que orientam os leitores aqui. Autoentrega, desejo e compromisso. Jesus deleita-se em nós e se entrega
a nós com amor. Ele deseja totalmente para si e sente profundamente a dor e o prazer do seu relacionamento conosco. Cristo entregou a sua própria vida pela igreja e ainda agora se dedica ao bem dela como marido amoroso. Então ele fala sobre essas dimensões aqui. São dimensões do amor de Cristo para com a igreja, que são e devem também ser dimensões no nosso relacionamento. Auto-entrega, que é exatamente essa entrega, especialmente do marido aqui, né, chamado a dar a vida, a amar a sua esposa. Desejo, compromisso, né? Desejar o amor é amor se tem desejo. Como é que você vai amar alguém que não há nenhum desejo, não é uma correspondência? E o desejo de Jesus foi algo expresso, né? A ponto dele entregar a sua vida. O amor, ele é demonstrado em atitudes. Ele não é apenas atitude, mas ele tem que ser demonstrado nessas atitudes. Compromisso. O compromisso de Deus foi tão grande a ponto de dar sua própria vida. Entregou a sua própria vida neste compromisso. O que nós fazemos pelo compromisso que nós temos no nosso casamento, né? Quais são as nossas atitudes? Então, é essa parte final aqui. Conclusão. O amor entre um homem e uma mulher no casamento traz consigo bênçãos maravilhosas. Mas aí ele fala, né, trazendo o que nós estudamos, a conclusão faz um resumo aqui da lição, fala da necessidade de nós tomarmos cuidado, de nós termos as nossas responsabilidades para que esse amor, para que aquilo que foi gerado por Deus em nós, para a nossa alegria, para o nosso prazer, para a bênção, não se torne algo ruim. E mais uma vez aqui na conclusão fala sobre o amor de Deus por nós, e nós podemos celebrar também este casamento com Cristo. É um casamento que não acaba, né? O casamento aqui na terra, ele tem um fim. Quando um dos cônjuges morre, quando os dois morrem. Mas o casamento no céu é eterno, com Jesus. Aplicação. Como noiva do Cordeiro, prepare-se para encontrar com o noivo. Mas ainda aqui na aplicação tem uma aplicação, um conselho aos solteiros e aos casados. Sendo solteiro, atente para o grande compromisso que o casamento requer dos cônjuges. Né? Se prepare para casar, para assumir responsabilidades. Sendo casado, se você está sabendo disso agora, tenta aí recuperar o tempo perdido. Cumpra os seus deveres matrimoniais, uma das quais é o relacionamento sexual com seu cônjuge para a alegria mútua e a glória de Deus. Conseguimos, irmãos, terminamos os cânticos. Alguém quer concluir aqui a conclusão? Mais uma palavrinha, pastor. Pode falar, temos tempo. O texto de Apocalipse aqui diz que ela, a noiva, se preparou. Onde é que está? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. É interessante porque lá atrás, quando falando lá no Velho Testamento, Deus buscando a igreja desviada, a prostituída, a igreja não, a esposa, né, nesse caso. Mas aqui ele está falando de uma outra forma, que ela se preparou. Ou seja, Deus buscou-a mais, através da morte de seu filho, mas há essa como que exigência que esteja preparado para isso. Vai ver no final aqui, ó, como noiva do Cordeiro, o quê? Prepara-te
para encontrar com o noivo. Então é bom a gente atentar que ela fala de duas maneiras. Ele não mediu esforços para buscar. Aí vem aquela palavra lá do ciúme. Agora prepare-se para o encontro. E é o que nós buscamos, né? O Apocalipse. Eu acabei de ler a Bíblia este ano, essa semana, e li essa parte. Prepara-te. Não lembrar apenas do amor, mas também do nosso lado, né? Sim, sim, faça a sua parte, busque, esteja preparado, porque o fim está às portas. E sempre aquele aspecto de uma noiva de branco, da pureza, de se apresentar ao seu noivo, né, em santidade. Sabemos que Ele nos resgatou do pecado, mas para que nós pudéssemos estar assim, preparados dia a dia, mesmo que ainda não perfeito, mas que a gente esteja mais preparado para esse encontro com o Senhor. Aí em Apocalipse mesmo, capítulo 22, que nós lemos na quarta-feira, fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas, não pelos fundos. Lavam, isso quer dizer o quê? Continuidade. Por isso que eu levantei antes aí a ideia de que a gente precisa querer mais. Eu quero mais santificação. Eu quero estar com as vestiduras brancas. É o que está dizendo lá em Apocalipse 22. E isso não lavaram lá atrás e tudo bem, ficou pronto. Não. É continuidade. Lavam as vestiduras. Isso é muito gratificante quando a gente busca isso, mais comunhão, estar mais, digamos assim, alinhado com os projetos, com os planos de Deus, que é aquilo que a gente entende que seja os planos de Deus para a vida da gente, para a vida da igreja. E a gente vai se encaixando nesse meinho aí e tendo cada dia mais essa experiência de certeza de que nós estamos caminhando junto para esse momento especial que nós teremos. A Bíblia diz que em breve. Amém. Vamos cantar?